Bom dia, jovens. Aqui vamos começar nossos vídeos. Quero falar sobre o plano tangente nesse vídeo. Nosso objetivo aqui é mostrar que se uma função é diferenciável em um ponto, então ali você pode passar um plano tangente, pode definir um plano tangente, que é aquela função linear, no sentido de que ela pode ser linear ou afim, uma translação de uma linear que aproxima, é a função que melhor aproxima a função dada naquele ponto, onde ela é diferenciável. Bom, vamos detalhar isso aqui. Então, primeiro ponto, f tem que ser diferenciável no ponto, tá bom? F diferenciável. Vamos devagar, né? Eu me apresso muito, acabo cometendo erros. E aqui não tem nem edição, nem ensaio, nem nada. É tudo na marra. Tá bom? Então tá aqui. F diferenciável, uma função diferenciável em x0 e y0. Por isso nós perdemos bastante tempo, perdemos aquele tempinho, né, para reconhecer quando uma função é diferenciável no ponto. Então você só pode definir o plano tangente se ela for diferenciável, porque nós vimos que podem existir as derivadas parciais e a função ainda assim não ser diferenciável naquele ponto. Mas vamos lá, vamos ver exemplos dessas coisas, né? F diferenciável em um ponto significa o quê? É claro que esse ponto está no domínio da função, tá bom? Isso deve estar claro para todo mundo. O domínio é um conjunto que nós chamamos de conjunto A, um subconjunto do R2 aberto, tá bom? Para você não ter problema em derivar. E aí você vai... nós vimos que se F é diferenciável no ponto, o que acontece? Existem as derivadas parciais, né? Primeira que nós chamamos de A, nós demos um nome para simplificar a notação, né? Vamos adotar esses números, esses nomes, só para ficar mais simples a notação, o vídeo mais curto também, tá bom? Não escrever tanto. Então existem, né? F diferenciável em x0 e y0, então existem as derivadas parciais, que eu estou chamando de A, derivada parcial em relação a x, e chamando de B a derivada parcial em relação a y no ponto x0, y0, onde a função é diferenciável, tá bom? Além disso, isso não é suficiente, né, para ela ser diferenciável. É preciso que o limite de uma certa função que nós vamos comentar aqui, uma função e de ex sobre a norma de xy menos x0, y0, tá bom? Quando xy tende a x0, y0 é igual a zero. Então, onde essa função, tá? Então, ser diferenciável no ponto significa essas duas coisas, né? Primeira coisa, tem que existir as derivadas parciais no ponto, e segundo, esse limite tem que ser zero. Onde a função é de xy, é a função que a gente já tem trabalhado com ela, a gente deu inicialmente em função de AH, os acréscimos. Depois nós mudamos, né, para ficar mais fácil de fazer essa teoria, chegar ao plano tangente aqui. Então, E de xy é f de xy menos, aí nós abrimos um colchete aqui, f de x0, y0, mais, porque era menos, né? Mas hoje nós estamos colocando em evidência o sinal de menos, A que multiplica x menos x0, mais B que multiplica y menos y0, tá certo? Então, onde esse x menos x0 era o h, antigamente, né? Era o acréscimo aqui, o acréscimo h. O y menos y0 era o acréscimo na vertical. Esse é o acréscimo horizontal, acréscimo vertical. K igual a y menos y0, tá certo? E nós fazíamos aqui hk tender a 0, 0. Mas quando h tende a 0, x tende a x0. Quando k tende a 0, y tende a y0. E aqui era norma de hk. Mas h é x menos x0 e e k é y menos y0. Então, tudo ficou na mesma, né? Aí veja bem, se nós fôssemos calcular o limite, substituindo o ponto, você teria que o E de x0, y0
é igual a, aí ficaria f de x0, y0 menos f de x0, y0. Aqui x tendendo a x0 dá zero, tá bom? Não vou escrever não, para não ficar muito longo. E aqui y tendendo a y0 dá zero. Isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então, f de x0, y0 menos f de x0, y0 é igual a zero, né? Seria zero. Então, se você fizesse a mera substituição, o numerador está se aproximando de zero. E o denominador também, né? x0, quando isso se aproxima de x0, y0, essa diferença, né? Essa medida aqui está indo para zero. Aí você teria uma indeterminação, né? Zero sobre zero, tá certo? Só que a gente já conhece, como f é diferenciável em x0 e y0, nós conhecemos o limite. Sabemos que esse limite é zero. O que significa o limite ser zero? Se o numerador está se aproximando de zero e o denominador também. Isso significa que o numerador se aproxima muito mais rapidamente de zero que o denominador. Mas fazendo olhando com mais cuidado, quem é esse numerador? Aqui no denominador não tem dúvida, né? Você está aproximando os pontos do ponto que você está estudando, de x0 e y0, né? Você tem, digamos assim, você tem x0 e y0, aí você está se aproximando aqui desse ponto, né? Esse aqui é o x0 e y0. Aí você vem se aproximando desse camarada, tá certo? Tá bom? E isso está indo para zero. Essa medida, a diferença da medida aqui vai ser zero, vai ficar cada vez menor. Mas o que acontece lá em cima é que a diferença do valor da função pelo valor dessa, que é linear, né? Linear no sentido de que você tem uma linear, pode ser transladada, que a gente chama de função afim, mas vamos tratar tudo como linear aqui, tá bom? Então você tem uma linear que aproxima a função f de uma maneira excelente, né? Porque ela está indo muito mais rapidamente, essa diferença aqui vai muito mais rapidamente para zero que aquela velocidade com que, digamos assim, com que os pontos se aproximam do x0 e y0, tá bom? Então, isso aqui nos leva a definir o plano tangente. E o plano tangente é exatamente esse aqui, né? Esse camarada que está aqui, ó, deixa eu escrever, né? A função L de xy, que é aquela função f de x0, y0, mais a de x0 e x menos x0, mais b e y, que multiplica y menos y0, é o nosso plano tangente, que aproxima de uma maneira muito boa, é a função linear que melhor aproxima a função f numa vizinhança, que eu desenho aqui, numa vizinhança do ponto x0, y0, onde a função é diferenciável. Essa é a definição de plano tangente, né? E nós podemos escrever assim, eu vou chamar isso aqui de z, né, que é os valores que ela assume, e esse aqui, portanto, eu vou chamar de z índice zero, z0. Daí você tem assim, z. Eu vou deixar inicialmente esse camarada só para a gente definir o plano tangente. Z é igual a f de x0, y0, mais o a é del f del x no ponto x menos x0, não é isso? Perdão, no ponto x0, y0, não vou colocar corretivo não, x0, y0, multiplicada por x menos x0. Mais, aqui é del f del y em x0, y0, tá bom? B é del f del y em x0, y0, multiplicada por y menos y0. Esse camarada aqui, deixa eu destacar, é o plano tangente. É o plano tangente à função f, tá? Vou colocar assim, plano tangente de f, vou colocar de f da função f no ponto x0, y0, onde a f é diferenciável. Estou sempre fazendo isso. Por quê?
Se a f não for diferenciável, você pode ter um plano. Se existirem as derivadas parciais, você pode construir esse plano. Mas ele não vai ser o plano tangente. Vou procurar fazer um exemplo disso aí, para a gente ver a diferença, tá bom? Bom, além disso, você pode definir, se você tem um plano tangente, você pode definir a reta tangente, né? Reta tangente. É melhor ir para o outro lado aqui. Se eu fosse falar da reta, aliás, da reta normal, é melhor nós olharmos para a reta normal. A reta normal. Normal ao plano tangente, né? Você lembra lá da álgebra linear, que se você tem um plano e você quer traçar a reta normal, você vai definir aqui o vetor normal, né? Vetor normal, digamos, de coordenadas A, B e C. Aí, no ponto x0, y0, z0, que é o nosso pontinho ali. Então, você pega qualquer ponto do plano, né? Um ponto qualquer aqui, x, y, z. E aí você tem aqui, como esse é o vetor normal, aqui o ângulo é de π sobre 2, né? Radianos, ou 90 graus. E você sabe que se você fizer o produto escalar desses dois vetores, ele vai dar, tem que ser zero, são vetores ortogonais, ou seja, ABC escalar x menos x0, y menos y0, z menos z0 é igual a zero. Isso aqui é o nosso, é como você determina a normal, né? Tá certo? Você vai ter aqui o A, B e o C vão ser os coeficientes de x, y e z. Você lembra disso, né? Voltando ao nosso plano tangente, nós queremos traçar a reta normal, nós temos que descobrir quem é o vetor normal ao nosso plano tangente. Nosso plano tangente, você lembra, tem a equação z igual a z0 mais babá. Vou escrever aqui A de novo, B de novo, tá bom? E aqui o z0. Então você vai ter assim. Plano tangente. Plano tangente é z igual z0 mais A, que multiplica x menos x0, mais B. Deveria colocar logo era a derivada mesmo, não custa nada, né? Y menos y0. Passando esse z menos z0 para o outro membro, você vai ficar assim, deixa eu colocar, del f del x em x0 e y0, que multiplica x menos x0, mais del f del y, que é o b, em x0 e y0, que multiplica y menos y0. Aí ficou z menos z0 passa para lá, fica menos z menos z0 igual a zero. Aí você pode escrever isso aqui como del f, del x, x0, y0, del f, del y, em x0, y0, e menos 1. Esse é o vetor normal. Produto escalar com x menos x0, y menos y0, z menos z0 é igual a zero. Então, comparando aqui, ó, esta equação com essa outra, você vê que as coordenadas do vetor normal, A, B e C, estão multiplicando x menos x0, y menos y0, z menos z0 nesse plano genérico. Aqui você tem o plano tangente. Então, você descobriu que o vetor normal, porque está multiplicando x menos x0, y menos y0, z menos z0, que é um vetor qualquer aqui do plano tangente agora, pensa no plano tangente. Com origem x0, y0, z0, que é o ponto estudado, tem essas coordenadas aqui. Portanto, o vetor normal ao plano tangente tem essas coordenadas, del f, del x, em x0, y0, del f, del y, em x0, y0 e menos 1. Sempre a terceira coordenada aqui é menos 1, tá certo? Esse aqui é o detalhe curioso. Então, vamos lá. Aqui você tem o vetor normal. Vetor normal, né?
eu colocar o nome aqui, vetor normal, claro, ao plano tangente. Ao plano tangente a f no ponto x0, y0. E daí você tem a reta normal. Como é que é a equação da reta normal? Equação da reta normal ao plano naquele ponto, não é? Não vou escrever. Então é assim, a reta normal vai ser x, ponto genérico, igual ao nosso ponto, que eu vou chamar de x0, mais lambda, que multiplica o vetor normal, né? Com lambda percorrendo R. Ou seja, XYZ é igual a x0, y0, z0, mais lambda vezes o vetor normal, que é esse aqui, tá? Não vou escrever AB menos 1, por questão de espaço aqui. Então, essa é a equação da reta normal, tá bom? Então, acho que está tudo claro, não é? Se tiver dúvidas, você me pergunta, eu vou fazer um exercício para a gente ver que a coisa funciona, tá bom? O exercício vai ser no sentido de mostrar que essa função, que é essa aqui, não é? Essa função linear, entre aspas, que ela pode ser uma translação de uma linear, né? Essa função linear, ela aproxima de maneira especial, né? É a que melhor aproxima a função f numa vizinhança do ponto x0, y0. O exemplo que eu vou trazer é nesse sentido. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.